Bom dia, nono ano, começando mais uma semana, mês de maio, mais uma manhã com vocês. Eu aqui da minha casa e vocês aí da casa de vocês. Espero que ontem vocês tenham abraçado muito a mãe de vocês, né? É um dia que, embora a gente esteja nessa situação de pandemia, é um dia que a gente jamais pode nos esquecer das nossas mães biológicas ou não, ou daquelas pessoas que a gente tem por elas um carinho de mãe, tá? Eu curti muito no Dia das Mães com a minha mãe e espero que vocês também. Mas agora a gente vai falar desses assuntos que estão aí, né, na genética. Heredograma, que nós já falamos na aula passada, a gente vai relembrar cromossomos e genes. Vamos entender o que é isso, como que funciona isso. Então, para isso, eu preparei os slides aqui, para ficar mais fácil, né? Já que a gente tem bastante informação e bastante coisa para aprender relacionadas a isso. Nós estamos indo para a nossa 13ª e 14ª aula já. Estamos aí com praticamente 2 meses de aulas online. Galera, então vamos dar sequência a essa parte de genética. Na semana passada, nós estudamos fenótipo, genótipo, lembrem, genótipo são as letras, fenótipo as características, nós vimos os cruzamentos, né, da primeira lei de Mendel, o que é dominante, o que é recessivo, e as probabilidades, né? Qual porcentagem, quantos por cento de um cruzamento aparecer tantos heterozigotos, homozigotos, né? Nós entendemos também o que é um caráter dominante, o que é um caráter recessivo. Lembrando que dominante é aquele que precisa ter apenas um gene para manifestar o seu fenótipo, a sua característica. E o recessivo, para ele manifestar, ele precisa de 2 genes iguais. Ok? Então, dando sequência aí, nós estamos lá no livro, nesse capítulo 5, na página 66. E semana passada começamos a falar de heredograma. Para ficar mais fácil de entender, vou voltar nesse assunto e vou exemplificar com alguns cruzamentos. Então, vamos relembrar, né? Os heredogramas, eles nada mais são do que representações, vou dar uma canetinha aqui, que ilustram, né, o grau de parentesco entre os organismos e em quais indivíduos pode ser observado uma certa característica. Lembra, então, que nos heredogramas eu uso símbolos e quando eu estou me referindo a uma característica, tipo albinismo, daltonismo e outras, eu marco esses indivíduos que têm a doença, são portadores da doença, colorindo símbolos, né, para mostrar que eles são diferentes dos normais. Então, funciona mais ou menos assim. Eles vão ser, então, colocados em forma de símbolo, e a gente já viu que, por exemplo, o símbolo quadrado, indivíduos do sexo masculino. Se eu colorir marcar de uma outra cor, né, colorir esse quadrado aí, de preto, por exemplo, ou deixar ele achurado, que é riscadinho, né? Esse indivíduo, esse símbolo riscado ou colorido, ele mostra para mim que o indivíduo ele está com a característica em estudo. Por exemplo, se eu estiver falando de albinismo, esse aqui é albino, esse é normal, tá? Isso homens, né? Por quê? Nos heredogramas, as mulheres são simbolizadas, ou o sexo feminino, se eu estiver falando de cruzamentos em animais, pelo símbolo círculo. Portanto, se eu tiver um círculo escuro, eu tenho uma mulher afetada pela doença, né, pela característica. Quando eu não informo o sexo do indivíduo, eu uso um losango. Então, não importa, um casal tem um filho, mas não quis falar se é menino ou se é menina. Aí tem um losango. E os cruzamentos, eles são feitos na metade da altura aqui dos símbolos, né? Unindo os dois aqui ao meio. Então, ao meio de cada símbolo vai ter um traço. Então, ficaria dessa maneira um heredograma.
Agora vamos prestar muita atenção aqui. Ó. Então, aqui você tem um homem que casou-se com uma mulher. Ambos brancos, né? Com símbolos brancos. Tiveram 3 filhos. Uma menina, ó, um menino, outro menino e uma filha, uma menina. Observe que essa menina é portadora de alguma característica, né? E aí, primeiro, quero que vocês observem a numeração, né? A gente numera cada linha por número romano e aí os indivíduos são numerados por linha. Então, na linha 1, indivíduo 1, indivíduo 2. Acabou a linha 1, eu passo para a linha seguinte. Começa a numeração de novo. 1. Então, linha 2, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4. Este indivíduo 4 casou-se com essa filha aqui do casal. E tiveram uma filha, uma menina. E linha 3 só aparece essa filha, né? Então, aqui a filha pertence à linha 3, é uma nova geração. Cada linha é uma geração. Meninos, atenção. Existe apenas um indivíduo nesse heredograma que apresenta cores diferentes de seus pais. Então, isso a gente já estudou em genética, a gente já falou e eu falei com vocês. Não podemos esquecer essa regra. Quando os pais são iguais, ou seja, os dois são brancos e tem um filho diferente, o filho diferente é o recessivo, ok? Então, filho é recessivo. Ele recebeu um azinho de cada pai. Como os pais não são escuros, ou seja, eles não são igual ao filho, obviamente eles têm um gene dominante. Então, eu posso afirmar que o indivíduo 1 e o indivíduo 2 são heterozigotos. O que são heterozigotos? Tem genes diferentes. Um maiúsculo, um minúsculo. Um maiúsculo, um minúsculo. Esse aqui é homozigoto recessivo. Homo porque seus genes são iguais. Recessivos porque são minúsculos. Ok? Então não se esqueçam jamais dessa regra. Quando dois pais têm a mesma característica, ou seja, os dois são brancos e geram um filho com outra característica diferente, o filho é o recessivo e os pais são heterozigotos, tá? O casal 3 e 4 eu não posso afirmar porque, olha aqui, o filho é igual a um dos pais. No caso, a filha é o mesmo fenótipo do pai. Então, esse casal aqui não me serve. Mas esse casal aqui me serve. Dois são iguais e têm um filho diferente. Ok? Vamos ver se a gente consegue determinar o gene do 1, do 2, do 4 e do outro 1. Lá embaixo, o 3, 1. Né? Olha só, desse cruzamento azão, azinho, azão, azinho, tudo que eu sei é que os indivíduos 1 e 2 são normais. Portanto, eles têm um azão. Mas não dá para saber o outro. Sabe por quê? Se ele recebe esse azão do pai, da mãe ele poderia receber o outro azão ou o outro azinho. Então, azão, tracinho. Não dá para saber 100% se ele recebeu um azão ou se ele recebeu um azinho. Vamos ver o indivíduo 2, 2, né? Linha 2, indivíduo 2, que é um homem também. Tudo que eu sei é que ele é normal, porque ele é branco, né? Tá, o símbolo branco. Portanto, da mesma forma que o indivíduo 1, não dá para a gente afirmar que ele recebeu um azinho ou um azão. Então, fica A traço. Indivíduo 4. Olha só, o indivíduo 4, ele é azão. Ele doou para a filha o gene azão. A filha, com certeza, tem um azão. Porém, a filha, aqui, 3, 1, ela com certeza é heterozigota. Por que com certeza ela é heterozigota? Porque ela não é doente, ela não é igual à mãe dela, né? Portanto, ela tem um azão. Só que ela recebeu da mãe um azinho, obrigatoriamente. Se o azão veio do pai, o azinho veio da mãe. Então, nesse caso, eu sei que o indivíduo 3, 1 com certeza é azão, azinho. Não pode ser azão, tá? Esse aqui. Por quê? Se ele recebe um azão do pai, da mãe, ele só pode receber azinho. Ok?
Então, os únicos indivíduos que nós não podemos afirmar com certeza o seu genótipo é 1, 2, 1 e 2, 2. 2, 1 e 2, 2. Ok? Eles ficam aí com uma incógnita. Galera, agora dá uma olhada nesse daí, ó. São vários casais. Primeira coisa, ele está analisando o lóbulo da orelha. Inclusive, se vocês quiserem olhar o de vocês, o lóbulo, ele às vezes é colado diretamente no rosto, ou às vezes ele é soltinho, tá? Então, aí está falando, lóbulo da orelha solto, são os pretos, e lóbulo da orelha solto, lobo da orelha deveria ser não solto, né? Porque aqui está igual, ó, mesma característica. Isso aí foi uma falha, desculpa. Então, lobo da orelha solto e lobo da orelha não solto, colado, né? Vamos dizer assim. Então, os pretos seriam soltos e os colados seriam os brancos. Primeira coisa que eu tenho que procurar, um casal que os pais são idênticos, ou seja, os dois pais são pretos e tiveram um filho branco, ou os dois pais são brancos e tiveram um filho preto. Vamos analisar todos os casais. E a gente tem aqui 3 casais. Ó. Esse aqui, né? O 1 com a mulher 1, 2. Esse aqui é um casal também. 2, 1, 2, 2. E esse aqui é um outro casal. 2, 4 e 2, 5. Desses 3 casais, só tem um que os dois indivíduos têm a mesma característica, ou são assim, e geraram um filho diferente deles. Então, observe. 1 e 2 não me serve de base. O pai tem uma característica, a mãe tem outra. 2, 2 e 2, 1 também não me serve de base. É o mesmo caso desse casal. A mulher não é portadora, o homem é portador. Mas olha esse caso aqui. Os dois pais têm a mesma característica e geraram 3 filhos diferentes deles. Ou seja, os diferentes são os recessivos. E os iguais, que são os dois pais, no caso, o 4 e o 5, são obrigatoriamente heterozigotos. Essa não é a regra da primeira lei. Né? Quando casais são iguais e têm filhos diferentes, os filhos são recessivos e os pais são heterozigotos. Por isso que eu falei para vocês, não quer dizer que sempre que é preto colorido vai ser recessivo, não. Tá? Então, olha só. Nesse caso, eu achei o casal, né, que é igual e gerou filhos diferentes dele. Olha os filhos diferentes, 6, 7 e 8. Com certeza eu posso afirmar que 6, 7 e 8 são o quê? Recessivos. E que os seus pais, cada filho recebeu um azinho de um pai. Se os pais não são igual aos filhos, é porque os pais têm pelo menos um gene azão. Vamos ver então como fica. Aí então todos, eu posso concluir que todo mundo que for branco é com certeza recessivo. Então, o indivíduo 1 é recessivo, o indivíduo 2, 1, 2, 3 é recessivo. Os 3 filhos aqui, ó, são todos recessivos. Então, vamos lá, colocar azinho para todo mundo que é recessivo. Aí, agora, eu sei que quem é preto, né, o signo preto, tem pelo menos um azão. Então, vamos analisar. O 4 e o 5 eu já sei, porque eles são casais que geraram filhos diferentes deles, que eles são heterozigotos. Então, ó, 4 e 5, ok, tudo certo, heterozigotos, com certeza. Agora vamos analisar o indivíduo 1, aliás, o indivíduo 2, 1, a mulher 2, 1, né? Ela gera um filho igual a ela e outro filho igual a ela. E ela tem um filho diferente. Esse filho diferente aqui, ele não é recessivo, então ele herdou um azinho do pai e o outro azinho só pode ter herdado de quem? Da mãe, meninos. Então, essa daqui, como ela é preta, ela vai ter um azão. Como ela teve um filho branco, esse filho branco recebeu dela um azinho. Portanto, ela é heterozigota. Isso. Entenderam aqui, ó?
Então, para esse indivíduo 3 herdar 2 azinhos, ele herdou um da mãe, um do pai, desculpa, esse azinho, e o outro obrigatoriamente vem da mãe. Então, não poderia ser A tracinho, tá? Vamos analisar agora esse indivíduo aqui, ó. Tudo que eu sei que ele tem um azão, certo? Mas como ele tem filhos azinho, é o mesmo caso desse indivíduo aqui, né? Os azinhos desses 3 filhos aqui vieram um do pai e o outro veio de quem? Da mãe. No caso do pai, né? Um veio da mãe, que é azinho, e o outro azinho vai vir de quem? Do pai. Então, o indivíduo 2, 2. Opa. Ah, tá. E aqui, ó, o indivíduo aqui, 2, 2, ele é azão, não apareceu aqui para mim, mas é azão azinho, tá? Azão azinho. E os indivíduos 4 e 5, eu não posso afirmar seus genótipos. Por quê? Tudo que eu sei que ele é normal, ok? Porque os pretos todos têm um azão. Todos os pretos têm que ter um azão para eles serem normais. Aí, eles recebem por exemplo, se ele recebeu o azão da mãe, o pai pode doar tanto o outro azão quanto o outro azinho. Então, eu não sei afirmar se aqui veio um azão ou se veio um azinho. Portanto, são os únicos indivíduos que não posso afirmar. Ok? Seguindo, nós vamos ver agora um pouco da história contínua no século XX. O século XX foi o século de maior descobertas em termos de tecnologia e ciência para a humanidade, né? Foi um ano de muitos avanços científicos. E, inclusive, foi lá no século XX que começamos a ter a descoberta dos genes e dos cromossomos, que na época de Darwin ele não sabia. Por exemplo, para Darwin ele não sabia explicar a variedade das espécies, porque tinha girafas de pescoço comprido, médio, longo, justamente porque ele não entendia essa questão de mutação. Vamos falar agora dos cromossomos humanos, né? Então, como funciona isso? No interior das nossas células, a gente tem várias fitas de DNA, a gente não tem um DNA. O corpo humano, uma célula que não seja um gameta, né, que não seja uma célula reprodutora, tem 46 fitas de DNA organizadas com proteínas, misturadas com proteínas. Então, em determinados momentos, esse material genético ele se junta para formar os cromossomos. No momento que as células vão se dividir mais precisamente, é que os cromossomos são formados, tá? Quando uma célula vai fazer esse processo, uma vira duas. Aí que a gente consegue visualizar os cromossomos. Então, nós vamos ter 2 tipos de células no nosso corpo. As células somáticas são todas as células do seu corpo, menos as células reprodutoras, tá? Então, essas células, elas têm 46 cromossomos, organizadas em 23 pares, né? Então, 23 pares dão 46 cromossomos. Lembrando que cada cromossomo é herdado de um de seus pais. Então, se eu tenho um par para cada cromossomo, um cromossomo você recebeu da mãe, o outro cromossomo você recebeu do seu pai. Então, por isso, os 23 cromossomos. Só que nos gametas, que são as células sexuais, ovócitos nas meninas e espermatozoide nos meninos, não há 46 cromossomos. São as únicas células do seu corpo que não têm 46 cromossomos são as células sexuais. Elas têm metade, ou seja, elas têm 23 cromossomos que não ficam organizados em pares, mesmo porque é um número ímpar, né? Então, nas células somáticas, o que são células somáticas? Todas as células do seu corpo, exceto as reprodutoras, que são chamadas de células sexuais. Então, em todas as células do seu corpo, 46 cromossomos. Células sexuais, metade, 23 cromossomos, ok? Então, isso é importante a gente saber. Aqui está o famoso DNA. Observa que o que é um cromossomo? Então, um cromossomo é esse X aqui, né? Nada mais é do que uma fita de DNA enrolada no meio de proteínas.
Isso é o cromossomo. A gente vai ter 46 desses negocinhos aqui, ó, dentro de cada célula somática. Menos das células sexuais, que a gente tem 23. Então, atenção para isso aqui, ó. Tem um cromossomo, vou desenrolando ele, então é como se fosse um barbante, eu vou puxando, vou tirando a linha, né? Se eu for ampliando essa linha, desenrolando, desenrolando, isso aqui as bolinhas são proteínas, tá? Esse DNA fica enrolado em volta dela. Se eu for desenrolando, 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 eu vou chegar nesse aspecto aqui. E daqui a pouco a gente vai ver que cada 3 parezinhos desse aqui, ó, 3 conjuntinhos disso aqui tudo, vai ser um gene. Então eu tenho gene, DNA, cromossomo. Ok? Do maior, que é o cromossomo, para o menor, que é o gene. Daqui a pouco a gente fala o que é gene. Bom, o conjunto de todos os meus cromossomos, se fosse possível fazer um raio-x dos meus cromossomos, a gente chama isso de cariótipo. Cariótipo, então, é a demonstração de todos os meus cromossomos, ou seja, os meus 46 cromossomos se eu estiver pegando uma célula somática. Aí, o cariotipo, ele pode ser representado por meio de um cariograma, no qual os pares de cromossomos são colocados em ordem decrescente de tamanho, e no caso dos seres humanos, numerados de 1 a 22, porque o 23 é o par sexual, tá? Então vai funcionar assim, ó. Geralmente ficam destacados o último par, que é o 23, que ele vai ter X ou Y, dependendo do sexo. As células somáticas são todas as células que fazem parte da estrutura do corpo. Elas desempenham várias funções. As células sexuais só têm uma função, que é a reprodução. Então, a célula da pele, a célula do cabelo, a célula do sangue, tudo é célula somática. O único que não é célula somática, a célula reprodutora. Homens espermatozoides, mulheres ovócitos. Então, observe aqui o cariograma, né, mostrando todos os cromossomos de um homem e todos os cromossomos de uma mulher. Ó, praticamente todos iguais. Alguns estão mais tortos, é porque no momento que foi, vamos tirar assim, tirado o mapa, né, revelado o mapa, isso aí é tirado do núcleo da célula. Então pode ser que ele não estava certinho, então ficou meio torto. Mas observe que eles são muito semelhantes. Então, por exemplo, o par 1, né, tem cromossomos mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo aspecto. O par 2 também. Agora, olha qual que é a diferença do homem e da mulher. É justamente aqui embaixo. Ó. Olha aqui. Esse aqui é o par 23. Então, tem um X aqui e um pequenininho, que é o Y, que a gente chama de Y. Então, isso indica o sexo masculino. Nas mulheres, são 2x, então não existe o Y. Olha a diferença do Y, olha a diferença do X, tá? Então, na mulher, XX, que indica que é o sexo feminino. Então, a diferença está justamente no par 23. O par 23 é esse par aqui, tá? Todos os parezinhos, do 1 ao 22, aqui o 22, eu circulei ele aqui dentro do 23, o 23 ele é esse aqui, já está circulado, tá? Aqui, no masculino, o Y está sozinho, mas o par é esse aqui, ó, XY. Ok? Então, guardem isso. Mulheres, 22 cromossomos, mais o par XX. Homem, 22 cromossomos, mais o par sexual XY. Formação, agora a gente vai falar da transmissão das informações hereditárias. Essa transmissão das informações hereditárias se dão através de segmentos, pedacinhos de DNA, chamados genes. Vamos ver o que são os genes. Antes de falar dos genes, no entanto, a gente vai ver por que as células sexuais têm 23 cromossomos e não 46. Vocês devem ter se perguntado isso. Por que elas têm 23 e as outras todas têm 46? Isso acontece porque quando as células sexuais vão se dividir,
ela sofre uma redução na metade do número de seus cromossomos. Isso é importante porque sempre vai manter o número de cromossomos da nossa espécie. Pensem comigo, um espermatozoide, 23 cromossomos. Um ovócito, 23 cromossomos também. A hora que o espermatozoide fecundar o ovócito, 23 com 23, mantém de 46. Se o ovócito tivesse 46 e o espermatozoide também 46, a hora que um fundisse com o outro, 92 cromossomos. Isso não é espécie humana, né? Então, cada espécie já tem um número de cromossomos definidos. E as células sexuais, tendo esse número cortado ao meio, reduzido ao meio, mantém sempre um número constante de 46 cromossomos. Como que se dá essa divisão, né? Nesse processo da célula somática, divide-se formando 4 células filhas. Uma célula somática, que tem 46 cromossomos, quando ela vai dar origem a uma célula reprodutora, ela vai se dividir formando 4 células. 4 células com 23 cromossomos. Resumindo, simplificando, sempre os esquemas são melhores para a gente entender do que texto, né? Aqui eu tenho lá no testículo do homem as células que vão formar os espermatozoides. E nos ovários da mulher, as células que vão formar os ovócitos. Então, elas vão amadurecendo e se transformam nessa primeira célula aqui, ó, que é a espermatogônia e ovogônia, que são as células que vão originar, respectivamente, o espermatozoide e, respectivamente, o ovócito. Só que agora, quando ela vai sofrer uma divisão, repare que esse número 2N, N nada mais é do que 23. Então, 2 vezes 23, 46, tá? Então, as células originais, ou células somáticas do seu corpo, tem 2N, quer dizer, o número básico da nossa espécie é 23 cromossomos. Mas nós temos uma cópia de cada cromossomo, porque a gente recebe um do pai e um da mãe. Então, por isso que totalizam 46. Mas eles são cópias. Então, na verdade, o número básico é 23. E as outras 23 são cópias, tá? Então, por isso que a gente coloca 2N. N é o 23. 2 vezes 23, 46. Ok. Só que quando ele vai sofrer uma divisão celular, essa célula se divide em 2 células que têm metade desses cromossomos. Está vendo que elas não têm mais 2Ns? Elas têm apenas N, reduziu na metade. Cada célulazinha dessa aqui vai sofrer uma nova divisão. Só que agora não reduz de novo, mantém o número. Então, aqui, ó, era N, faz cópias idênticas. Então, também vai ser N. No final dessa divisão, que a gente chama de meiose, olha o nome, meiose. Ó, meiose. É porque foi reduzido ao meio, né, o número de cromossomos. Então, meiose faz com que uma célula, que é a genitora dos espermatozoides, produza 4 células com metade dos cromossomos, ok? E aqui, ovócito, também, mesma coisa. Está lá os 46 cromossomos, ou 2N, primeira divisão que ela faz, reduz na metade. E depois, cada uma vai sofrer uma nova divisão. E ela mantém o número dessa aqui, ó. Era N, repete N, tá? E assim, o espermatozoide com N, quando fecunda o óvulo com N, junta N com N, forma um novo ser 2N. Então, 23 do pai, 23 da mãe, embrião de 46. Belezinha? Então, galerinha, isso. Nessa nossa primeira aula, a gente vai ficar com essas informações. Vamos lá para o chat agora, porque aí vocês podem tirar dúvidas sobre tudo isso aqui, que às vezes pode parecer confuso, tá? E daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro horário. Aí no nosso terceiro horário a gente continua falando desse assunto. Belezinha? Até daqui a pouco então.